Aqui no versículo 1 de Gênesis, capítulo 15, depois destas coisas, a palavra do Senhor vino a Abrão, que é Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou um escudo para ti, tu recompensa será muito grande. Mire a promessa de Deus, a recompensa, a bendição, o que Deus tinha prometido para dar a Abraão seria pequeno ou grande? Grandíssimo, grandíssimo. Porque Deus nunca hace coisas pequenas. Quando Deus se manifesta na vida de um, de forma justa, nunca é para ser coisas pequenas, porque Deus não é pequeno, Deus não é limitado, Deus não é pequeno, Deus não é mesquino, Deus não é um Deus que quer dar a você migarras, coisas pequenas. E quando a justiça de Deus se manifesta, não se manifesta de forma limitada, se manifesta de forma ilimitada. Sin embargo, a pessoa necessita ter disposição, ter valor, ser valiente para crer em la promessa de Deus. Porque não basta solamente hablar que crer. É muito vazio quando a pessoa habla: eu creio na justiça de Deus, eu creio no que Deus pode fazer, eu creio na grandeza de Deus. A pessoa tem que demonstrar a crença, a pessoa tem que demonstrar sua fé, sua crença, sua perseverança, sua insistência, sua determinação, crendo no que Deus hará, crendo no que Ele quer fazer. Quem está compreendendo? Mire, ele disse, e Abraão disse: ó Senhor Deus, que me darás, puesto que eu estou sem filhos, e ele herdeiro de minha casa és Eliezer de Damasco. Dijo además Abraão: e aqui não me has dado descendência, e um nascido em minha casa és meu herdeiro. Porque Deus havia prometido que daria um filho para ele. Deus havia prometido que mesmo sua esposa sendo como estéril, porque sua esposa tinha uma deficiência, sua esposa tinha esterilidade, sua esposa não podia embaraçar, e Abraão já estava com 75 anos, e sua esposa também já era grande, não podia embaraçar, pero Deus havia prometido, só que Abraão não tinha filhos, não tinha herdeiro. Então, se a coisa que ele mais queria e que era justo para completar sua vida, porque sua vida seguia incompleta, seguia como? Incompleta. Deus não traz você aqui para que sua vida seja incompleta. Quando você crê em Deus, crê na promessa de Deus, então sua vida tem que ser completa. Sua vida tem que ser completa como Deus é completo, como Deus é perfeito. Sim ou não? Quem crer assim? Você não está aqui apenas para migarras, para coisas pequenas. Você está aqui para que a justiça de Deus se concretize em sua vida. Aí mire, pero é aqui que a palavra do Senhor vino a ele. A palavra de quem? De quem? De um profeta, de um pastor, de um apóstolo. A palavra de Deus vino a ele, dizendo: tu, herdeiro, não será este, sino uno que saldrá de tus entranhas, ele será tu herdeiro. Lo levou afuera. Lo levou para onde? Afuera. Ele disse: agora mira aonde? Al cielo e cuenta las estrellas, se te é possível contá-las. Ele disse: assim será tu descendência. Mire que Deus mostrou a grandeza, mostrou o que haria para ele, mostrou para que ele pudesse contemplar sua grandeza. Você está preocupado que você não tem um filho, mas eu vou dar para ti como nas estrelas, não há limite. Você não pode contar as estrelas, você não pode enumerar as estrelas. Assim harei com sua descendência, assim harei contigo. É isso que Deus quer fazer em sua vida. As bendições que Ele quer dar para você não tem limite. As bendições econômicas, espirituais, familiares, sentimentais, em sua saúde, em todo, não há limite.
Deus não traz você aqui só para solucionar um problema, só para dar a você um emprego, um trabalho. Deus não traz você aqui só para dar uma casa, uma casita. Deus traz você aqui para manifestar sua grandeza, sua glória, seu poder, para que aconteçam coisas extraordinárias em sua vida. É isso. Você não está aqui porque queria estar, você está aqui porque você é um elegido de Deus. E quando o Espírito de Deus entra em sua vida, entra em seu ser, o Espírito de la justiça, la injustiça é quitada de sua vida, o martillo de Deus aplasta la injustiça, chamada miséria, chamada enfermidades, chamada peleias, pleitos, chamada destruição, chamado na vida infeliz. Deus quer completar sua vida, Ele quer fazer justiça em sua vida, Ele quer que você tenha uma vida justa, porque Deus é um Padre justo, um Padre justo, um Padre que quer dar todo o que Ele prometeu para ti, todo o que você necessita. Ele quer que você viva como uma pessoa que está realizando sonhos, mas para isso você tem que crer. Mire o que Deus diz no versículo 6, e Abraão creyó em quem? Nele Senhor. Ele conheceu o quê? E se lo reconheceu lhe foi dado por justiça, porque ele creyó. A justiça acontece quando você crer, a justiça acontece quando você mostra sua fé, a justiça acontece quando você materializa sua fé, a justiça acontece quando você não tem uma fé inativa, mas uma fé ativa, uma fé que demonstra que verdadeiramente você crer, e esta fé é demonstrada quando você sacrifica, porque seu sacrifício é a demonstração de sua crença, de sua fé, de que você verdadeiramente crê que Deus, como justo juez, abrirá o céu e hará justiça em sua vida. Amém? Ele dijo: eu sou o Senhor que te saquei de onde? Del Ur de los caldeus, para dar-te esta terra, para que lá posseas. Deus quer dar-te essa terra, a terra de las promessas, a terra de la grandeza, a terra de uma vida saludável, a terra de um matrimônio bendecido, a terra de hijos bendecidos, a terra de uma família bendecida, que haja paz, que haja alegria, que haja luz, a terra de uma vida próspera, a terra onde não há miséria, não há escassez, não há derrota, não há uma vida de vergonha, uma vida humilhada, a terra onde não há vícios, a terra onde há as bendições completas de Deus, aonde há justiça, a justiça divina, não a justiça de los hombres, não a justiça de tribunais humanos, pero a justiça divina, quando acontece em sua vida, você passa a ter uma vida justa, uma vida bendecida, uma vida próspera, uma vida feliz. Você tem lutas, tem problemas, tem desafios, pero você vence, porque Deus está contigo, porque Deus está delante de você, e nada pode detener você, nada detendrá você. Não importa se você tem documentos, não tem documentos, se você tem condição, não tem, se você estudou, se você tem idade, se não tem, não importa. Se Deus está contigo, se você tem um pacto com Deus, caramba, sua vida cambia. Vão vir lutas, vão vir problemas, vão vir desafios, adversidades, vão vir guerras, vão vir problemas, pero usted los vencerá. Como Deus estava com Abraão, estará contigo. Agora mire o que dijo Abraão. E ele lhe dijo: ó Senhor Deus, como puedo quê? Como puedo saber que lá possuirei? Como? Como puedo saber que a justiça acontecerá? Como puedo saber que serei próspero? Como puedo saber que serei amanhã empreendedor? Como puedo saber que amanhã serei dueño de meu negócio? Como puedo saber que amanhã tendré minha residência? Como puedo saber que amanhã estarei casado e feliz? Ele lhe respondeu. Qual foi a resposta de Deus?
Abraão, você tem que orar. Foi isso? Abraão, você tem que ajunar. Abraão, você tem que deixar de fazer isso, fazer aquilo. Abraão, você está falhando. Abraão, você está isso. Deus não trajo uma disciplina para Abraão. Deus não estava exortando Abraão. Deus disse para Abraão o que ele tinha que fazer para que a justiça acontecera, para que ele pudesse tomar possessão da justiça de Deus. E dijo: trae-me do que? Uma novilha de quantos anos? Mire que Deus foi específico em sua ofrenda. Não podia ser uma novilha de 1. Tinha que ser de quantos anos? 3 anos. Não podia ser uma novilha vieja. Tinha que ser como Deus havia pedido, porque Deus é justo. Então ele disse: me traga uma novilha de 3 anos, uma cabra de quantos anos? 3 anos. Um carneiro de quantos anos? 3 anos. Uma tortola de quantos anos? Não habla. E um pichão. E ele lhe trajo todos estes. E los partiu por la mitad. E puso cada mitad em frente de la outra. Mas não partiu las aves. E las aves de rapinha descendiam sobre los animales sacrificados. Pero Abraão que? Aguentava. E sucedeu quando la puesta del sol, profundo sonho caiu sobre Abraão. E aqui o terror de uma grande oscuridade caiu sobre ele. E dijo Deus a Abraão: tem por ciento que tus descendentes serão extranjeros em uma terra que não é suja, donde serão escravizados, oprimidos 400 anos. Mas eu também juzgaré, mire a justiça, juzgaré la nação com la qual servirão, e depois saldrão de adi, com quê? Com miséria, com derrota, com fracasso, sombriento, passando hambre, dependendo de uma canasta de comida, de uma dispensa de comida. Não, saldrão com quê? Grandes riquezas. E tus padres em paz serão sepultados em buena vejez. E la quarta geração, eles regressarão acá, porque hasta entonces não habrá chegado ao colmo de la iniquidade de los amorreus. Aqui Deus hizo pacto com quem? Com Abraão. Pacto com Abraão. E aquele dia, o Senhor hizo pacto com Abraão, dizendo: a tu descendência he dado esta terra, desde o rio del Egipto hasta o rio grande, o rio Eufrates. Deus quer fazer pacto contigo para que este ano de 2025 venga cambiar tua história.